Oi, gente! Eu sou a Carol, sou enfermeira recém-formada. Recém-formada não, já tem 1 ano já que eu me formei, eu nem acredito. Já passou tão rápido. Eu sou mãe de 4 filhos, já grande já. A minha mais nova tem 14 anos. Eu tenho um netinho de 8 meses e eu vim aqui falar um pouco pra vocês sobre a minha jornada, né? Às vezes a gente olha as pessoas nas redes sociais e a gente nem imagina o tanto que aquelas pessoas batalharam ali pra conquistar uma coisa que, de repente, pra gente nem é tão grande assim, né? Mas pra mim, conseguir me formar como enfermeira foi uma coisa grandiosa. E aí eu vim trazer pra vocês aqui algumas dicas, né? E contar um pouco também da minha história pra que vocês, assim como eu, mãe solo, que tiveram uma vida difícil, que vieram de lugares difíceis, que vieram de famílias desestruturadas, né? Que não tiveram o apoio que talvez nós precisássemos receber, mas eu vim aqui para mostrar para vocês que é possível, que vocês podem, que vocês são capazes sim. Não é fácil, mas não é impossível. Se você se dedicar, você consegue, viu? Porque eu estou conseguindo a cada dia alcançar objetivos, conquistar sonhos que nem eu sabia que eu tinha. O meu sonho de se tornar enfermeira começou há muitos anos atrás, lá em 2005, quando eu consegui passar numa prova para agente comunitário de saúde no programa PSF. Isso em 2005, mais ou menos, foi 2005. E eu lembro que eu trabalhava na área, eu tinha uma paixão tão grande pelo que eu fazia. Eu amava a saúde pública, assim como amo até hoje, gente. Viva o SUS, eu amo o SUS. Eu amava cuidar das pessoas, eu sempre gostei de ajudar, eu sempre gostei de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu gostava muito quando eu montava grupos de apoio emocional, grupos de alimentação saudável, e eu via que realmente aquilo trazia resultado e mudava a vida das pessoas. Inclusive, eu como filha de pais que eram HIV positivo, né? Minha mãe morreu com 41 anos sendo HIV positivo, eu tinha 19 anos e a minha irmã, a única irmã que eu tenho, tinha 5 anos na época e eu terminei de criar ela, né? Foi uma fase bem complicada, bem difícil, mas eu me lembro de ter cuidado da minha mãe todo esse período sozinha, porque na época a gente não tinha uma rede de apoio, as irmãs dela moravam muito longe e nós não tínhamos tanto contato. Então eu passei por períodos complicados com ela. Mas todas essas coisas que eu passei durante a vida, elas me motivaram a continuar prosseguindo, né? Então, dica que eu vou deixar aqui para vocês: não desistam. E parem de ouvir conselhos de pessoas que simplesmente não têm ideia do que significa o seu sonho. Porque às vezes a pessoa ela tem ali um padrão de vida, às vezes ela assim, tem gente que fala assim, não escuta conselho de quem não conquistou nada. Concordo, mas tem gente que conquistou alguma coisa e vem dar conselho, vem dar pitaco para fazer a gente desistir dos nossos sonhos. Como aconteceu comigo, eu já ouvi de pessoas que eram próximas de mim que quando eu me formasse eu ia ser só mais uma pessoa desempregada com o diploma, ou que grande coisa ser enfermeiro, que ser enfermeiro não ia me trazer nenhuma vantagem, ou que eu não ia conseguir me formar, ou que eu estava muito velha para entrar na área. Se eu deixasse essas coisas entrarem aqui dentro, eu teria desistido há muito tempo e eu não desisti, gente. Então assim, não é fácil. Muitas vezes a gente se prende, a gente se acomoda. Infelizmente, a gente precisa dar um jeitinho. Quem faz o tempo da gente, quem constrói os sonhos da gente, é a gente mesmo. Então, o que eu fazia? Antes de qualquer coisa, já dá um like aqui nesse vídeo, já coloca aqui para me seguir, ativa o sininho para você ver quando chegar vídeo novo aqui. E já vai compartilhando esse vídeo aí com as amigas, viu? Porque assim como eu sei que você também vai conseguir e de repente esse vídeo serve de motivação para fazer com que outras pessoas também corram atrás dos seus objetivos e não desistam de estudar. Não desistam, gente. O estudo, ele abre portas, ele abre a mente da gente. E estudar faz você criar sonhos, descobrir que você tinha sonhos que você nem sabia que tinha. Estudar te leva a realizar coisas, então não desista.
Foi de forma mágica que eu consegui me formar, gente? Não foi. Foi difícil, foi à base de choro, de grito, de força de vontade, de muito café. Usem o café porque o café ajuda bastante, mantém a gente acordado nos momentos que a gente precisa dar uma aquecida no coração. Então, quando eu comecei a estudar, eu não tinha muito luxo, eu não tinha muito apoio, eu não tinha muito o que fazer assim para ser mais consistente assim nos meus estudos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar informação. No começo, eu não tinha um computador, eu não tinha um notebook. Hoje em dia eu tenho um notebook, mas é um notebook bem velhinho, que eu comprei no período da faculdade. Eu comprei usado também, já estava bem quebradinho o tecladinho dele, mas enfim, é o que eu uso até hoje. Em breve eu vou conquistar outro, né? Em breve eu vou comprar outro muito bom, para continuar gravando o vídeo aqui para vocês. Então, de início, o que eu fazia? Pegava livros da faculdade de doação, eu aproveitava para ler esses livros. No próprio celular, eu procurava canais no YouTube que ensinavam as partes iniciais da faculdade. Então, quando você começar a estudar, você tem uma grade curricular, seja para enfermagem ou para qualquer outra área. Então, o que eu fazia? Eu ia lá nessa grade curricular e via o que eu ia ter de matéria naquele semestre. Aí eu pegava aquelas matérias e começava, maratonar vídeo no YouTube. Assiste vídeo no YouTube, assiste vídeo no TikTok, assiste tudo que era vídeo que eu podia assistir com relação àquela matéria, eu assistia diariamente. Não era uma coisa que eu fazia assim uma vez por semana. Todos os dias eu fazia. 1 hora por dia? Não, gente. Tinha dia que eu assistia um vídeo de 15 minutos, tinha dia que eu conseguia assistir um vídeo de 30 minutos, tinha dia que eu assistia um vídeo de meia hora, tinha dia que eu conseguia estudar 2, 3 horas por dia, o que não era sempre. Por quê? Porque eu tinha que fazer bicos para me manter. Então, eu fazia unha, eu fazia cabelo, eu pegava bico de cuidador de idoso, eu pegava bico de acompanhante hospitalar, e isso foi o que foi me ajudando a me manter no período da faculdade. Então, toda vez que você tiver uma oportunidade de estudar, nem que seja um pouquinho, estude. O que me ajudava muito era baixar videoaulas para eu estudar no trajeto do que eu iria fazer. Por exemplo, hoje eu vou atender uma cliente, eu vou fazer uma unha na casa dela 7 horas da manhã, eu levo 10 minutos até lá. Colocava aqui, áudiozinho da aula e ouvindo até lá, 10 minutos. Prestava atenção. Se eu não conseguia compreender, eu botava para rolar de novo, na volta. E assim ia. Então, toda vez que eu tinha dificuldade, ou mesmo quando eu não tinha, antes de eu chegar na faculdade, eu já vinha com a matéria assim, estudada, decorada já, aqui na cabeça. Por quê? Porque eu sabia que depois de um dia você sair da sua casa, 4 horas da manhã, para chegar, às vezes, 9, 10 horas da noite, a gente já está muito cansado. Então, quando a gente chega esse horário, a gente já não está rendendo mais tanto. Então, o que eu fazia? Eu aproveitava durante o dia nesses intervalos, trajeto de ônibus, de trabalho, de bico, aproveitava para ir estudando nesse trajeto. Conseguia estudar? Quando eu chegava na minha casa, o que otimizava esse estudo era descansar. Eu sei que a gente chega em casa, a gente tem muita coisa para fazer, mas uma coisa que eu adquiri nesse tempo, gente, eu acabei com a minha neurose. Antes, quando eu era um pouco mais jovem, há uns 10 anos atrás, não podia ver um fio de cabelo no chão da minha casa que eu tava lá limpando o tempo inteiro. Hoje em dia, não. As meninas me ajudam, a Maria Luísa, ela limpa a casa, a Ana Clara limpa a casa também, ela estuda, a Ana Clara trabalha e estuda também. Todo mundo colabora, mas eu não sou mais surtada com limpeza. Então, assim, o que dá para eu protelar, fazer no outro dia, caso eu precise descansar, eu vou descansar. E outra coisa que eu fiz também é manter uma alimentação saudável, né? Não precisa ser nada caro, mas me manter bem alimentada, descansar e manter uma rotina saudável. O que é manter uma rotina saudável? Ter horário para dormir, ter constância nas coisas, porque não adianta a gente ficar negociando o tempo. Se você tem que fazer, vai lá e faça. Hoje em dia eu faço academia. Eu gosto de ir pra academia? Gosto. Mas eu poderia não gostar. Mesmo que eu não gostasse, eu ia continuar fazendo. Isso de ser constante foi uma coisa que me ajudou muito, porque às vezes a gente tá cansado, a gente tá desmotivado, mas eu sempre faço o que eu preciso fazer. Deu o meu horário de tomar o café da manhã, às vezes eu não tô com fome, mas eu sei que eu tenho que tomar meu café da manhã.
Eu sento, vou tomar meu café da manhã, vou fazer meus 2 ovos, meu copinho de café e eu vou comer aquele horário. 7 horas da manhã, se eu estiver em casa, é o horário que eu tô tomando meu café. Se eu for trabalhar, fazer algum plantão, eu vou acordar mais cedo e vou tomar meu café da manhã, porque é a constância. Então, a gente sabe que Deus ajuda, mas a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Porque muitas vezes a gente esquece, mas o que a gente aprende? Que o tempo ele não aparece do nada. A gente precisa criar o nosso tempo, mesmo em meio ao caos. Então, se eu, que sou mãe solo, que fui mãe solo, que vim de uma família desestruturada, que passei por um monte de coisa que eu nem contei aqui ainda para vocês, mas talvez um dia eu conte, eu consegui. Você aí que tá na sua casa, que tem a sua família, que tem seus filhos, ou que vem de uma família desestruturada também, você também consegue. Então, não esqueça, faça o seu tempo, mantenha uma rotina saudável, continue estudando. Lembre que os estudos, gente, ele abre portas, ele abre a mente da gente. Ele faz com que nós alcancemos sonhos que nós nem sabíamos que nós tínhamos. Então é isso que eu vou deixar aqui para vocês de conselho. Não desistam, mantenha a sua constância e continue me seguindo aqui. Já curte, segue, compartilha esse vídeo. Gente, até o próximo.